students. I'm Fernando, your English teacher. I'm here again for another class, and this is Fabiana, who's helping us with Libras Brazilian Sign Language. So, let's get started one more time. How to protect yourself. Então, aqui estão as dicas para que é fácil, não se esqueça de wash your hands. Vou mais rápido nisso para a gente demorar mais na aula, senão o tempo acaba. Wear your face mask, clean your objects with alcohol spray, avoid crowded places and don't touch your eyes, nose and mouth. E aqui as várias formas que achei interessante. Eu queria até pegar isso, fazer assim, botar uma em cada aula fazer comentar um específico, mas é GIF, então o GIF você não pode cortar ali, que não funciona, né? Então eu ia trocar, botar a entrada de cada um, mas é interessante, achei lindo esse GIF aqui, de várias formas da pessoa comunicar, da pessoa que no encontro não pode, né, dar o abraço. Então, e agora let's get started, vamos começar a nossa aula. Então o tema seria What about literature? E a literatura? Então a outra aula do ensino médio foi sobre o Pet, essa também sobre o Pet, sobre William Shakespeare, só que essa eu dei uma ênfase diferente nela, vocês vão ver no decorrer da aula. A outra é aquelas perguntas baseadas no artigo, em biografia, nasceu em tal data, morreu em tal daqui, eu estou tentando fazer uma coisa diferente, vocês vão notar nessa, que inclusive já trouxe, sobre Edgar Allan Poe, que é do Pet, fala dele, eu já até fiz uma aula do terceiro ano sobre um conto de Edgar Allan Poe, mas como estava no Pet, eu dei uma outra abordagem à aula, ao tema. Então, a análise de um texto do gênero biografia sobre o escritor e considerações sobre a obra de Poe. Vou pegar as considerações e tentar falar o que virou de filme, multiletramento, o que é um multiletramento, como ele pode ser usado na obra de Poe, o que foi filme, como se o que é interessante em Poe, largando um pouco a biografia, que a biografia tem em qualquer lugar atrás. Morreu em tal data, casou com não sei quem, estudou tal coisa, são coisas importantes para a gente entender a vida do escritor. Mas eu acho que há coisas mais interessantes. Então eu tentei dar um enfoque diferente nessa aula, na biografia. Goals to achieve, foco na dimensão intercultural. Então isso é um dos norteadores do currículo referência de Minas Gerais, da língua inglesa. Dimensão intercultural. Sempre existiu mesmo no CBC, mas o currículo novo ele dá uma ênfase especial, porque eu sempre vi isso em ensino de línguas. Sempre, nos anos que lecionei inglês, dava ênfase na literatura, em filmes, em poemas, em pintura, porque você estuda uma língua, você pega outra cultura, né, tranquilamente. Isso aí, então, e você passa a compreender outras culturas. E o que acontece com uma pessoa que conhece outras culturas, outros modos de ver o mundo? Ela valoriza a sua cultura e ela fica uma pessoa mais fácil de conviver, respeita mais a diversidade, porque ela entende, não só compreende e respeita a diversidade, isso é pouco, ela se encanta com a diversidade. Pessoas diferentes, que pensam diferente, que livros diferentes, que ideias diferentes. Então, é bonito, eu acho, em tudo, na literatura, é encantar com a diversidade. E é um gênero, igual eu tinha falado na outra aula, de Shakespeare, um gênero que é o texto literário. É um texto subjetivo que não serve especificamente para nada, assim. Eu não vou pegar esse texto para procurar informação, igual tem uma receita, igual tem um jornal. O que aconteceu? Aqui não, aqui é o exercício da imaginação. É um texto que ele é da arte, como é o filme, como é o poema, né? É a arte. Então, ele é muito importante para a formação, que é outro critério também do currículo referência de Minas Gerais, que nós somos redatores. Então, formação integral. E para ter a formação integral do estudante, é importante o gênero. Tanto que no Enem cai sempre. Sempre cai um poema, um pedacinho de um texto literário. Então, para fazer o leitor, é importante você usar o texto literário. Então, fazer o uso de estratégia de leitura, que a gente faz sempre,
aprender a valorizar a cultura de outros povos e assim, igual eu falei, valorizar a sua. Você conhece a cultura, você respeita, mas você se encanta. Quanta coisa interessante, quantas ideias interessantes de outros países que você, sabendo a língua inglesa, você tem uma entrada, um acesso mais fácil a essa cultura rica, que de todos os países, né, que são ricas. Então vamos lá. Então a biografia do mesmo site de William Shakespeare que foi tirado. Então Poe. Está aqui, está vendo? People, Nostalgia, Celebrity, você vai achar o que você quiser. Então, também está um lead aqui, que é um resumo. Edgar Allan Poe was a writer and a critic famous for his dark, mysterious poems and stories, including The Raven, The Black Cat and The Telltale Heart. Então, o Corvo, o Gato Preto e o Coração Revelador. Umas das histórias dele. Então, aqui está, que eu peguei de onde foi tirada a biografia do Pet e tentei fazer alguma coisa para a gente memorizar. Então, Edgar Allan Poe was born in 1809. A gente lê a data, sempre eu falo, comentando, eu paro para falar como se lê essa data, de 2 em 2. Só que aqui, quando tem o 0, a gente lê o 0 como ou. Então, Edgar was born, então toda a biografia tem isso. Edgar was born, Shakespeare was born, nasceu in 1809. Se fosse 1800, seria 1800. 1800, 1700, 1700. 1900, inteirinho, 1900. Aqui tem esse 0, então a gente diz, he was born in 1809. In Boston. Então eu peguei aqui um mapa americano dos Estados Unidos, que foi lá, que então Boston fica aqui, ó, no estado de Massachusetts. E aqui em Nova York a gente vai ter uma Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, Nordeste, né? Aqui Nova York, então foi aqui que ele nasceu. E aqui está uma figura da cidade de Boston no século XIX, né? Então vamos lá. Então a data, tirei aquele negócio de mês, 1809, 1809, início do século XIX. Então o que ele foi? He was an American writer, escritor, a poet, he was also a poet, a critic and editor. Então as profissões que ele foi ligadas à literatura, um crítico de literatura, não é? Um editor, poeta. Então aqui é a cidade, outra foto também, que foi da cidade de Boston, no século XIX. Então as fotos dele, muito comum, você procurando na internet, você acha milhões de fotos, filmes e tudo, que é muito comum na cultura americana. Então, aqui fala da importância dele também nesse outro escrito aqui. A storyteller of tales of mystery and horror. Então, um contador de histórias de terror, mistério and horror, mistério e horror, that gave birth to the modern detective story. Então, devido a ele, o criador da história de detetives, romance policial. Eu concordo, mas eu acho que é muito mais que isso. Muito mais que a profundidade dos textos de Poe. O romance é o conto que tem uma profundidade psicológica muito grande, de coisas paradoxas, da condição humana, da existência. Eu acho bem mais, estou falando como um leitor de Poe, porque eu não sou de Shakespeare. Conheço pouquíssima coisa de Shakespeare, me sinto mais à vontade para falar de Poe. Porque a gente falar de uma coisa que a gente conhece, a gente tem mais, até mais entusiasmo. Gosto de Shakespeare, mas eu conheço pouquíssimo. Então, conheço mais a cultura americana. Então, eu acho que é mais do que história de detetive. São coisas mais profundas. Então, vamos continuando. Que fala os pais morreram quando filho de artistas, né? Eram artistas de pai e mãe dele. O pai abandonou a mulher, então a mulher morreu quando ele tinha 3 anos. Então ele foi um órfão quando tinha 3 anos, se transformou em órfão. Então tinha, acho que outro irmão, uma irmã, 3, então foram criados cada um num lugar. Então ele já tem essa coisa na vida dele, essa tristeza de ser
de ser um órfão. Aí foi criado por um conhecido que deu o nome Alan, né? A ele, um mercador, tobacco merchant, um mercador de tabaco na cidade de Richmond, Virgínia, em Virgínia. Então foi criado por ele. Aí várias histórias, detalhes que eu não quero, nem dá tempo da gente entrar aqui. Teve na universidade e foi também à academia de West Point, tentou a carreira militar, mas saiu e se envolveu com bebida e tudo com jogo. Então uma vida meio confusa, meio conflituosa, Paul teve. Então essa parte aqui que em Baltimore, no estado de Maryland, que ele foi morar, numa parte da vida dele, morar com a tia dele, que é Maria Clem, né? Tia dele, irmã, acho que do pai. Que as outras morreram, esse que criou ele, esse casal que criou ele, a mulher morreu. Então, ele é muito marcado pela morte de mulheres, da mãe dele, que morreu quando tinha 2 ou 3 anos, não sei. Então, dessa outra mãe adotiva que morreu também. E ele mora com essa tia, Maria Clem, em Baltimore, e essa menina aqui, que é prima dele, ele devia ter uns 27 anos mais ou menos, casou com essa menina de 13 anos de idade, Virginia Clem, que era filha de Maria Clem. Então ele casou com essa Virginia Clem, que é prima dele, 13 anos. Então ela também, mais tarde, ela morre de tuberculose, que era muito comum, a mãe dele, me parece que morreu também de tuberculose. Então as mulheres importantes da vida dele foram perdidas em situações trágicas. Então a gente vai traçando uma coisa na vida, o álcool, bebia, a droga, então foi coisas que marcaram muito a trajetória dele, essa perda. And Edgar Allan Poe morreu, então o fim da biografia, in 1849. Então ele viveu 40 anos, né? Em Baltimore, aquela cidade da tia dele, que casou com essa Virginia. Então, ela morreu também pouco tempo depois. Então, uma pessoa assaltado dessas mortes de mulheres importantes na vida dele, de pessoas importantes. Então, he died in Baltimore in 1849. Coisas importantes do gênero. Aí eu peguei umas coisas. Eu tentei fazer aqui na aula também uma coisa assim, como é que me interessou Edgar Allan Poe? O que me interessa em Poe? Porque meu interesse também não é falar sobre biografia, não qualquer um lê. Tal, ano, tal. Eu quero tentar, que eu falei lá naquele itinerário de aula, aprender a gostar. Então é importante que o que a gente aprende a gostar, você vai e procura tudo e você sozinho faz seu aprendizado. Então meu interesse aqui é tentar. Então eu acho que o Poe conversa muito com o leitor. Ele tem aquela... Isso eu achei interessantíssimo no conto The Black Cat, um dos contos que ele escreveu. For the most wide yet most homely narrative, which I am about to pen, I neither expect nor solicit belief. Então ele fala que nessa narrativa despretensiosa que ele está escrevendo, ele, about to pen, estou prestes a escrever, eu nem espero, nem solicito crença. Eu não espero que vocês acreditem no que eu estou escrevendo, não, tá? Mad indeed would be to expect it. Seria louco se esperasse. Num caso que meus próprios sentidos rejeitam essa própria evidência. Então são coisas tão estranhas que eu vou contar aqui que eu não estou solicitando a crença nisso não, né? Tem um outro lugar que ele fala também, você deixa ao leitor, essa conversa eu acho interessante, deixa ao leitor a opção de escolher ou não se acredita ou não no que eu vou contar, nas histórias de terror. Então ele fala isso. Então as palavras homely, que é a história, que é uma palavra caseira, comum, to solicit, que é um verbo igual, né? Solicitar, só que é um uso mais formal. Você vê que é um uso em literatura. Aqui eu acho que a tradução fica muito boa. Tem várias traduções, ó, a gente lendo aqui. Não espero nem peço que acreditem nessa narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Seria realmente doido se esperasse, nesse caso, em que até mesmo meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Eu acho interessante, é uma conversa com o leitor,
né? Isso me marcou muito, eu até quando fui fazer a aula, vou pegar esse lado de Poe, que eu acho interessante essa coisa que ele fala. Aí no Príncipe, essa aula eu já dei do Enem sobre A Máscara da Morte Vermelha, que é outro conto dele. Então aqui é interessante. Prince Prospero entertained his 1,000 friends at a masked ball of the most unusual magnificence. O Príncipe Próspero estava entretendo seus milhares de amigos num baile de máscara da mais grandiosa magnificência. It was a voluptuous scene, that masquerade. Então, aquele baile de máscara era uma cena voluptuosa. But first let me tell of the room in which it was held. Então, ele fala aqui que eu falo, num gênero do conto, é a narrativa. Mas o gênero, a tipologia textual mistura muito. Então, narrativa, tá, num conto, tipologia narrativa. Num conto você tem a narrativa e a descritiva. Então, ele fala assim, achei interessante. Então, houve esse baile de máscara, ele está narrando. Mas, antes de contar como é que aconteceu no baile de máscaras, eu vou contar como eram os lugares do palácio. Então, ele faz uma descrição que toma quase 30% do conto, é a descrição. Então, a narrativa, então um conto ele usa a narrativa mais a descrição, duas tipologias textuais. Né? Então, uma coisa que eu achei também interessante, que eu vi num dos vídeos, read in one sitting, é ler, você lê aquele conto de Poe in one sitting, numa vezada. Uma pintura também, numa aula que falei de a pessoa pinta aqui ao ar livre e pinta de uma vez, rápido. Então, uma característica do conto que eu acho é essa, você lê rápido, é uma página. Então, se você começar a ser um leitor, estudante, você tem que começar num texto pequeno, não um livrão grande. Né? Então, às vezes, esse conto eu acho que é 4 folhas, é pequeno. Né? E outra coisa que eu acho uma característica grande do conto também, que eu acho, você pode reler, você não vai ler um romance outras vezes. Um conto você lê, li uma vez, li outra vez, li em português, li em inglês, né? Então, aqui estão os contos dele que viraram filmes. Eu já vi todo. Casa de Usha, é muito interessante. A Queda da Casa de Usha, viraram filmes, né? The Mask of the Red Death, a aula que eu falei, no terceiro ano também já fiz essa aula. Tem também o filme, legendado e completão, muito bom, que é aqui também, ó, a história em quadrinho também, que é o letramento, o multiletramento. Quer dizer, você vai a uma obra, você parte da história em quadrinho, parte para o filme, parte para o vídeo, parte para a leitura. Isso que é o multiletramento, né? Que eu, por exemplo, comecei a me interessar por Poe, não foi no livro. Eu comecei a ver os filmes depois que eu fui ler os contos. Mas eu vi primeiro o filme. Então, Pit and the Pendulum, Pôs-se o Pêndulo também transformou num filme. Premature Burial, também virou um filme. Todos esses filmes eu vi. Então, The Raven, O Corvo, também virou um filme também. Filme de excelente qualidade. Porque o terror também é um gênero que o estudante gosta muito do filme de terror. Mas a gente vê muita porcaria que é filmado. Isso aí são obras de literatura que são levadas para o cinema. Né? Então, eu achei interessante isso aqui também. Uma pessoa falando, um depoimento que eu peguei no YouTube, nem identifiquei aqui, mas só coloquei. Those Edgar Allan Poe stories made into films, vou ler em português. Aquelas histórias de Edgar Allan Poe transformadas em filmes eram tão interessantes. Elas me transformaram num fã de Poe, né? Que eu devorava todos os seus escritos e era fascinado por sua biografia. Provavelmente, mesmo subliminalmente, incorporei muitos aspectos de suas escritas, do estilo, nas minhas escritas mais tarde, em prosa e poesia. Então, ele fala que transformou como um fã de Poe. Eu, por exemplo, a minha experiência de ser um leitor de Poe é essa coisa que eu falei, você pode reler, é pequeno. Eu comecei a ver o filme, que o interessante é o estudante agarrar naquilo, ele chegar a interessar, descobrir aquela beleza que tem. Né? Depois ele vai sozinho. Então eu comecei a ver os filmes, aquilo me interessou, depois eu li alguma coisa em português, depois que eu fui ler em inglês. Então eu fico assim, ou história em quadrinho, milhões de vídeos que tem de
até de edições que estudantes fazem no mundo inteiro sobre Poe. Então você vai pegando daqui e de lá, abordando uma coisa de abordar é chegar perto, de uma forma ou de outra, que você for, tem que ler um livrão grande, não sei o quê, a pessoa desanima. Então você tem que pegar aquilo devagar, né? Então, terminando agora, eu vou ler só isso aqui, que é um saying, que é um ditado. They who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night. Aqueles que sonham de dia são conhecedores de muitas coisas que escapam àqueles que sonham somente de noite. Edgar Allan Poe. Espero que vocês sejam conhecedores, que se entusiasmem, que é muito interessante a obra desse escritor americano de fama mundial. So, one more time, thanks for watching and see you next class.